e alunas, boa tarde a todos que estão conosco assistindo mais uma aula da Telemedicina Telesaúde Goiás. Eu me chamo Márcia Cristina Moura Rezende, trabalho no Hospital de Urgências de Goiânia, atuando como técnica em enfermagem há 18 anos. Também sou enfermeira, neuropsicopedagoga e psicomotricista. Hoje, o que eu venho falar com vocês é a respeito de fissuras labiopalatinas e malformações crâniofaciais. O meu intuito, é um bate-papo, depois a gente vai abrir para as perguntas. E hoje eu inicio esse assunto que eu acho de grande importância, especialmente porque nós temos tido uma grande demanda de pessoas com malformações crâniofaciais em diversos estados, diversas cidades do interior, que até mesmo devido à pandemia tem sido difícil o atendimento, o deslocamento. Então eu acho que é interessante que os profissionais se monitorizem de conhecimento para poder auxiliar essas famílias, esses pacientes, e que a gente possa fazer um trabalho conjunto, em parceria, em prol dessas pessoas, e que mais pessoas tenham conhecimento, para que isso seja divulgado. Eu atuo na cidade de Aparecida de Goiânia como fonoaudióloga, fazendo atendimentos domiciliares e atendimento em consultório. O que eu tenho vivenciado, principalmente neste ano, início desse ano até hoje, é que especialmente profissionais de cidades do interior, eles não têm nenhuma orientação ou quem quer que eles possam pedir ajuda para auxiliar essas mães e pais, especialmente quando é o primeiro filho, e para onde eles vão encaminhar. Então isso tem sido um empecilho muito grande. Por conta disso, eu fiz essas aulas, só que hoje a gente vai iniciar, então eu vou fazer uma parte 1 hoje. Caso vocês gostem, e eu espero que me prestigiem na próxima semana, eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito, com uma parte 2, e provavelmente a gente vai ter em setembro a parte 3, que é como avaliar, tá? Então hoje, os conteúdos básicos são: o que esperar quando se espera? Eu acho interessante a gente falar sobre essa fase de gestação, de coisas que acontecem antes que o bebê nasça e que também vão ter uma repercussão e influenciar nessa vida, na espera, e nessa chegada desse bebê. Qual é a imagem que nós temos entre o bebê real e o bebê imaginado? O que isso causa? Quais são os impactos? A embriologia do aparelho branquial, que é isso que a gente vai ver, que estrutura nas malformações crâniofaciais, o porquê que ocorre, qual a importância desse desenvolvimento embrionário, o tipo de malformações crâniofaciais mais comuns, o que é uma diferença entre uma sequência e uma síndrome, quais são as reações parentais frente a uma criança, que às vezes é bem diferente do bebê que foi imaginado. Como é a importância desse acolhimento também nosso de profissionais, porque muitas vezes eu tive um caso agora há 2 semanas de um bebê que o profissional ginecologista acompanhou a gestação, foi super tranquila dessa mãe, uma mãe super jovem, um casal maravilhoso, gravidez planejada, tudo estruturado. Ela não teve nenhum tipo de sintoma, mas a criança nasceu com 35 semanas, nasceu prematuro e, além disso, com uma fenda palatina completa. Então, foi uma criança que teve que ficar em UTI, teve outros complicadores também, então ela teve problema cardíaco e isso impactou também em várias coisas, inclusive como esses pais reagiram frente aos médicos e a reação dos médicos. E eu tenho sentido muito isso, como os nossos profissionais acolhemos essas pessoas, isso tem uma repercussão muito grande, até mesmo na aceitação dessa criança. Quais são os tipos de fissura, que a gente vai ver que normalmente a fissura labiopalatina é a que mais se destaca. E para isso eu vou falar sobre a etiologia, a prevalência e incidência no nosso país, as primeiras atuações, o que é mais importante. Quanto à segunda parte, a gente vai falar muito sobre a amamentação, as vias alternativas de alimentação,
língua e outras estruturas associadas, alguns fissurados famosos. A gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação dessas pessoas, né, dessas crianças, porque eu já peguei paciente com 34 anos, 54 anos que não tinha feito nenhum tipo de cirurgia. Então, pensa numa pessoa que ficou esse tempo todo afastada, muitas vezes até da própria sociedade, por questões de discriminação, e às vezes até dela, né, pela própria falta de instrução, questão de baixa estima, e o que isso impacta na vida da pessoa. O que eu acho mais importante é a gente também pensar que tudo é uma evolução, e como a gente recebe essa notícia, né? Enquanto nós profissionais, enquanto pais, enquanto parentes, enquanto amigos, como que nós lidamos com isso vai ter uma repercussão inclusive na vida futura dessa pessoa. Começamos então falando sobre o que esperar quando se espera. É uma coisa muito interessante, porque quando nós falamos disso, antigamente se falava mais, né? A gente tinha muitas mães, avós, que às vezes pelo formato da barriga da pessoa, ela já dizia, isso vai ser uma menina, isso vai ser um menino. Só que eu fui muito fora da previsão, gente, porque eu chutava feito uma louca a barriga da minha mãe e eu nasci menina. Quer dizer, na cabeça dos meus pais eu era menino, e na minha época, em 69, não se tinha aparelho de ultrassom no Brasil, aqui no nosso estado. E quando chegou, São Paulo, era muito caro, então era uma coisa que a gente só esperava saber o sexo quando nascia mesmo, né? Não é como igual hoje que a gente tem vários recursos tecnológicos. E muitas vezes, eu acho esse slide muito interessante porque a própria gestação, ela é um processo de preparação, não só para o bebê, mas para a família que vai acolher. E se a gente bem for pensar, tem algumas mães que eu já peguei, eu trabalhei 12 anos no materno infantil, né? Então, 12 anos da minha vida eu convivi muito de perto com situações bem diferentes. E muitas mães, às vezes, não tinham essa ideia, elas não tiveram esses 9 meses de preparação. Porque esses 9 meses, eles são uma preparação não só para o corpo da mulher, para a nutrição do bebê, mas psicologicamente para que haja uma aceitação geral, inclusive social. E aí, bom, nasceu a criança, né? Mas o que vem antes desse bebê? O que eu acho que é interessante a gente pontuar. Como foi a espera dessa criança, né? Foi uma gravidez tranquila? Foi uma gravidez tumultuada? Esse bebê, ele nasceu no tempo teoricamente adequado? Ele nasceu em qual local? Em quais circunstâncias, né? Não raro a gente vê alguns casos de pessoas que já começaram a sentir contração, foram ao médico, o médico falou que não era nada, que podia esperar, ia para casa, no meio do caminho o bebê nasce dentro do ônibus, dentro de uma ambulância, dentro de um carro de um policial. Então, assim, coisas que podem acontecer. Como foi o período de consolidação dessa gestação, né? Como é que foi como é que é constituída essa família? Essa família é uma família que recebe bem crianças. A gente sabe que tem pessoas, né, que não querem ter filhos e às vezes quando vem uma gravidez que não estava sendo esperada, como é que é esse impacto? Como é que esse impacto, às vezes, dependendo da época, eu já tive amigas que falavam, nossa, eu tentei engravidar tantos e tantos e tantos anos, e no momento que eu menos esperava, que a gente estava menos preparado, aí ela engravidou. Eu, particularmente, nunca engravidei, fiz tratamento, não tive sucesso, né? E realmente optei por não adoção. Mas também a gente vê isso, eu tenho amigas que tiveram adoções em família que deram muito certo e outras que não deram tanto certo assim. E quando você adota uma criança, eu não sei se vocês sabem, mas além da gente não ter muita coisa sobre genética, vida familiar pregressa, algumas coisas, a gente também pode ter algumas... Então, tem tanto lado bom, né, quanto tem um lado ruim. Por exemplo, eu tive uma colega que ela adotou uma criança, ela já tinha uma filha e resolveu adotar um menino, porque ela queria muito menino, não teve alguns abortos.
e a criança simplesmente era um menino psicopata, que ele chegou a ponto de querer matar a irmã mais velha, os pais, e não dá para você devolver, né, e dizer, olha, eu não quero mais esse filho. Não, à medida que você adotou, ele é seu filho, é sua responsabilidade. Então, isso também é uma coisa muito importante que muitas pessoas não sabem. E uma outra coisa que a gente verifica é como a mãe se comporta frente a um bebê diferente do que ela esperava, né? A gente também não pode julgar. Eu particularmente, eu acho que a gente tem que se posicionar. Eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu parecer, eu estou ali para auxiliar, eu não estou ali para julgar. Mas, muitas vezes, isso tem um impacto que a gente precisa de uma rede de pessoas, não só de uma psicóloga, de uma assistente social, mas eu preciso de uma rede de outros profissionais para apoiar essa criança. Como é não querer um bebê? Né? Isso também é uma coisa, é difícil a gente pensar, mas isso acontece. Ainda mais se souber de uma malformação, né? É um dilema muito grande. As pessoas falam muito, essa questão de aborto, não aborto e tal. Gente, mas é uma coisa além disso, né? Eu acho que a gente tem os métodos contraceptivos, que estão todos aí, a gente tem uma larga escala. Eu acho que, mais do que nunca, as nossas crianças estão sendo superestimuladas, inclusive sexualmente, a entrar muito cedo, né, nesses assuntos de gênero e de tal. Então, eu acho que isso também é alguma coisa que é muito séria, a gente tem que ser levada. Eu costumo dizer assim, a criança às vezes ela pergunta assim, por que minha mãe faz xixi sentada e meu pai faz xixi em pé? Às vezes ela quer uma explicação muito simples. A gente não precisa ficar floreando e achando que a criança já está pensando mil e uma coisa. Não, gente, ela está fazendo uma pergunta, ela só quer uma resposta. E muitas vezes a gente que complica a vida da gente é da criança, né? E a gente deve ser o mais sincero possível. Eu acho que sempre a sinceridade é o meio mais fácil para a gente conseguir tudo. Então, como é você imaginar um bebê e às vezes você chegar a ter um bebê bem diferente? Eu já tive a oportunidade de pegar algumas mães que fizeram todo o pré-natal, o enxoval todo para um menino e de repente nasceu uma menina. E aí? Como que essa mãe recebeu essa criança? Né? Foi uma coisa muito difícil, porque ela falava assim, não, esse filho não é meu, essa menina não é minha, eu tenho um filho. O médico fez ultrassom, era menino, eu quero um menino. Então, assim, isso é muito sério. E a gente está ali, lembre que é para apoiar. Nós sabemos, né, através de várias pesquisas, que o relacionamento da própria mãe, a sua vida familiar pregressa, quer dizer, a família, como ela foi acolhida pela família dela, como é a vida conjugal, isso vai interferir e influenciar no relacionamento e no desenvolvimento do apego dessa mãe com os seus bebês. E a gente sabe que cada gestação é de uma forma, né? E cada mãe vai relacionar com seu filho de uma forma diferente, porque todos somos diferentes. Eu já peguei caso tipo esse bebê prematuro, que às vezes não tinha filho, não tinha sobrancelha, uma série de coisas, e já nasceu com dentinho. Isso também é um impacto, isso é um bebê que, nossa, o meu bebê já nasceu com dente. E aí é uma coisa que a gente tem que avaliar. Eu já falei até em umas aulas passadas que a criança, quando nasce com algum dente, a gente tem que observar porque normalmente são dentes de fraca inserção e caso você amamente essa criança ou a leite com mamadeira, a gente tem que observar como que está essa dentição, porque às vezes a criança pode broncoaspirar durante a amamentação e morrer. Então, às vezes nem é uma criança que tem uma coisa tão diferente, mas isso tem um impacto. Como eu falei para vocês, dentre as malformações craniofaciais, a que mais nós temos a prevalência no Brasil é a de fissura lábio-palatina ou lábio-palatal, que antigamente se chamava de lábio leporino ou goela de lobo, que também são os nomes muito conhecidos. Elas são malformações congênitas exteriorizadas pela ruptura da integridade do lábio e ou palato, pode ser um ou os dois, de uma forma completa ou incompleta.
acarretando frequentemente alterações na face, no rebordo alveolar, no arco dentário e na oclusão. Isso vai ter uma repercussão não só na alimentação, no desenvolvimento, se tem ou não comorbidade associada, como essa criança vai ter o seu desenvolvimento motor, o desenvolvimento de linguagem, aprendizado em geral, tá? Tudo isso vai ser uma coisa que vai repercutir. E é também, como eu falei para vocês, algo interessante a gente observar quando você pega essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto. À medida que você, se você conseguir o mais precocemente possível, você vai ter um prognóstico. Se você já pega essa pessoa mais adulta, vai ser um outro tipo de prognóstico. E eu gosto muito dessa mensagem, né, da Emily Pearl Kingsley, que ela fala: bem-vinda à Holanda. Eu vou deixar aqui um tempo para vocês lerem, né, mas eu vou falar um pouquinho sobre essa mensagem. É sobre isso, sobre esse bebê imaginado, sobre o bebê irreal, né? E o imaginário e o real, como que tá essa coisa? É como ela coloca aí na história, né, de bem-vinda à Holanda. Pensa você que quando você tem no caso ela coloca sempre uma criança, né, que é diferente do padrão que foi determinado, é como se você tivesse feito toda uma programação. Eu sonhei que eu ia para a Itália, sonhei com os pontos turísticos, eu aprendi italiano, eu sabia o que eu queria pedir no cardápio, eu queria saber quantos dias eu ia passar em cada cidade. Eu fiz todo um roteiro, eu fiz um planejamento, eu paguei essa viagem, eu fiz todo um histórico na minha cabeça, mas de repente, quando o avião aterriza, eu chego na Holanda. E aí, como que é esse impacto? Pense em você, a diferença, né, de localização territorial, localização climática, cultura, língua, totalmente diferente. E aí, a gente chegando à Holanda, primeiro você fica decepcionado, porque você chegou num lugar que você não queria estar. Mas se você continuar lamuriando, lamentando por estar na Holanda, você vai perder uma série de coisas que lá é um país maravilhoso. Eu tenho amigos que já moraram lá, outros que ainda moram na Holanda, e você tem tulipa, você tem Rembrandt, você tem tanta coisa interessante na Holanda, né? As plantações de girassóis, de tulipas. Quer dizer, você tem um outro estilo de vida, os moinhos. Quer dizer, você tem uma série de coisas só que você vai ter que reaprender. Concorda comigo? O italiano não vai servir, a sua programação de locais para visitação vai ser toda reprogramada. Então é a mesma coisa que acontece quando você tem um bebê imaginado e você tem o seu bebê real, que não é aquele que está dentro da sua expectativa. Você vai ter que se reinventar. E essa forma de reinventação, nesse momento, vai muito de como você está. E a gente vai falar um pouquinho depois de como são as reações parentais, né? Principalmente as reações parentais. E a gente sabe que muitas pessoas saíram do luto para a luta. E isso fez as coisas mudarem bastante para melhor. A gente vai falar um pouquinho sobre a embriologia do aparelho branquial, porque tudo começa com a nossa formação, né? Essas malformações craniofaciais, elas começam desde como a formação da cabeça, pescoço, né? Ela precisa dos arcos branquiais, das bolsas faríngeas, das fendas branquiais e as membranas branquiais. E para isso, a gente tem, então, entre a 5ª e a 9ª semana de gravidez, é onde ocorre a maioria das alterações importantes na nossa face, que está em desenvolvimento. E, principalmente, o arco faríngeo, né, que é o arco branquial, ele vai originar o mesoderma, vai dar origem à cabeça, esse pescoço. A gente vai ter a questão da aparência típica do ser humano, né?
porque a gente normalmente nasce com cabeção, né? A nossa cabeça ela é um pouco grande, e isso às vezes é desproporcional com o corpo. Tem crianças que nascem de uma forma difícil, porque ela não está encaixada, ela não está bem preparada, e isso pode ter uma repercussão no parto, o tipo de parto dessa criança. As estruturas faciais, elas derivam dos arcos faringianos, e vocês vão observar alguns desses slides, tá? Eu peguei já de algumas aulas e que já estavam prontas porque eu queria muito a imagem, então pode ter alguns erros de digitação, tá bom? Vocês vão me desculpando aí, por favor. Bom, para a formação da nossa face, nós precisamos de algumas proeminências, que a gente chama de fronto nasal, medial lateral, a maxilar, a mandibular e o placóide nasal. Lembrando que nós temos, porque é exatamente as hemifaces que vão se juntar, é nesse momento que podem ocorrer algum erro ou a não junção de alguma delas, e isso vai acarretar em alguma malformação. Aqui a gente tem um panorama geral que ele vai falar a respeito também dos arcos, a gente vai falar a respeito de... Está muito pequeno para eu ler aqui, mas assim, vocês podem estar vendo mais atentamente a estrutura, inclusive de desenvolvimento mesmo, né, do embrião. E a gente sabe que normalmente até o 3º mês de gestação podem ocorrer várias coisas e essa gravidez não ser viável. Uma outra coisa que a gente também percebe é que nesse momento algumas intercorrências que a mãe sofrer, tipo radiação, alguns às vezes trauma, se ela caiu, por exemplo, de moto, alguma coisa, isso pode repercutir nessa gestação, nesse desenvolvimento. Se a mãe é tabagista, se a mãe usa algum outro tipo de droga, lícita ou ilícita, o ambiente de trabalho que essa pessoa, né, ela tem, essa mãe tem, isso também é muito importante para a gente saber, porque isso vai ter uma repercussão no desenvolvimento. Os arcos e as bolsas, como eu falei para vocês, eles têm uma importância muito grande e cada um deles vai dar origem a uma parte, tanto interna quanto externa. E isso são feixes histológicos, né? Então a gente tem assim vários e vários estudos. Em vários cursos da área da saúde, a gente já estuda a embriologia e principalmente dependendo da área que a gente atua, a gente vai estudar com mais atenção. Os arcos faringianos, para nós, eles vão ter uma importância muito grande, principalmente porque eles estão responsáveis pela parte não só muscular, mas também pela constituição dos nervos e das artérias, né, e da irrigação. E isso, cada arco ele vai possuir o seu próprio sistema. Então, se houver alguma falha, a gente vai ter algum comprometimento naquele arco que vai originar uma parte da nossa face. Como eu falei para vocês, aqui é um corte frontal e aí a gente põe, né, as bolsinhas, os arcos que tem ali, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, cada um uns vão regredir, uns vão se desenvolver de uma certa forma. E a gente observa que todas as estruturas elas vão ter uma importância grande, especialmente no sistema para desenvolvimento. Aqui só a forma da gente comparar com o que seria o desenvolvimento, né? Então, do ser humano, de um carneiro, de um porco e de acho que é um pinto, um pintinho, tá? Então, teoricamente, no início, nós somos muito semelhantes, tá? Entre alguns estudos, o porco, ele tem várias estruturas internas muito semelhantes ao do ser humano. Uma delas é a questão do coração, algumas partes que são utilizadas do porco, elas são utilizadas para fazer, por exemplo, válvula aórtica,
algumas partes intestinais de reconstrição. Então, parece que o porco ele se assemelha muito ao nosso sistema, né, geral, mas a gente tem essas semelhanças iniciais aí muito importantes para a gente ver que assim todos saímos do reino animal, né? Os arcos faríngeos, começando para o primeiro arco, que a gente chama de arco mandibular, ele vai formar duas saliências. A primeira se divide em processo maxilar, que ela dá origem ao maxilar, que é essa parte, né, que nós temos, ao zigomático, tá? E a porção escamosa do osso temporal. E esse osso temporal a gente vai observar que tem a ver, quando eu for falar daqui um pouquinho sobre martelo, bigorna, estribo, que tem a ver com a parte auditiva. O segundo processo mandibular, ele que é essa parte grande, né? Ele é o maior, vai formar a mandíbula e a gente observa que ele também tem um crescimento, tá? Eu estou usando essa luva até para a gente verificar mais a parte mesmo. E vocês podem ver, a forma como a gente é estruturado tem a ver muito com a nossa genética. Então, como eu vou avaliar meu paciente, é muito interessante também eu saber como que é a origem dessa criança, tá? Aí, então, nós temos o arco aí, tá? Para vocês terem visto. Então, essa primeira porção que se divide, né, em maxilar e a segunda em mandibular. E a gente também vai ter, dali um pouco, o placóide óptico, né, que é mais ou menos onde vai se formar a visão, né? Ainda, quando a gente fala de primeiro arco mandibular, eu vou ter uma importância porque dali também ele vai originar cartilagem e mesênquima que vão formar o quinto par craniano, que vai fazer a parte de não só de nervosa, mas que vai passar estímulos externos e internos. E a gente observa que essa cartilagem, como eu falei para vocês, ela vai dar origem ao martelo, a bigorna e o ligamento lateral do martelo e o esfeno mandibular. Principalmente martelo e bigorna vai estar ligada à parte auditiva, tá? Ao nosso aparelho auditivo. A porção ventral da cartilagem mandibular, ela vai se desenvolver em duas metades e esse mesênquima ele vai formar os músculos, né? Principalmente os músculos da mastigação, o tensor do tímpano, o tensor do véu palatino, o ventre anterior do digástrico e o milo ióideo, que vão ser importantes, né, para a deglutição, tá? Que a gente observa que basicamente vão ser influenciadores se a criança vai ou não conseguir mamar no peito dessa mãe, como que vai ser essa sucção, como é que vai ser essa abertura bucal. Então a gente precisa estar com tudo isso muito na cabeça para a gente pensar em fisiologia, para você pensar na prática. O segundo arco, que a gente chama, que vai dar a origem, né, ao sétimo par craniano do ióide, o segundo arco que faz o ióide, ele vai dar duas coisas importantes para a gente. Quanto à cartilagem, né, também chamada de Reicher, porção dorsal do estribo, é um processo, o processo estiloide. Porção medial, ela vai regredir e vai dar origem ao ligamento estiloióideo. A porção ventral, ela vai dar o corno menor e uma porção superior do corpo do osso ióide, que é um osso que ele fica ligado exatamente por cartilagem e musculatura. Ele está solto no nosso corpo, né? O mesênquima, ele vai dar origem aos músculos da mímica facial. Olha o tanto que isso é importante, né? Em uma outra aula eu já havia falado a respeito do paciente parkinsoniano, que em decorrência da própria patologia, ele vai perdendo essa capacidade de movimentação dos músculos faciais. Então, muitas vezes, a pessoa, ela precisa estar atenta a esses sinais também, né? E qual é o ramo do nervo que está inervando aquela região, qual a musculatura que está inserida, tudo isso vai repercutir na forma de reabilitação. O ventre posterior do digástrico, né, que também vai ser muito importante para a gente na deglutição.
o estiloide e o estapédico, que tem a ver com a audição. O terceiro arco, ele vai dar origem ao nono par craniano, a parte de cartilagem, a porção ventral do corpo maior da porção inferior do corpo do osso hioide. E, gente, é porque tá pequeno, vocês desculpem que a pessoa aqui está com dificuldade visual. O mesênquima é o músculo estilo faríngeo, tá? Também importantíssimo para a nossa fala, mas também para a nossa deglutição. O quarto e sexto arcos vão dar origem ao 10º par craniano. A parte cartilagem vai desenvolver alguns arcos e vão se fundir, tá, em cartilagens da laringe, exceto a epiglote, que é uma cartilagem à parte, que é muito importante para a vedação durante a deglutição. O mesênquima, ele vai formar os músculos constritores da faringe, alguns intrínsecos de laringe, elevador do véu palatino, cricotireoide, porção superior do esôfago. E o quinto arco, ele vai regredir, porque ele vai fazer uma junção para o quarto e o sexto se formarem melhor. É como se ele fosse um adicional, tá? Que ele vai se dividir para que esses outros possam se formar e dar origem a todos esses musculaturas e cartilagens importantes. Não foi. Então, de uma forma geral, a gente vê então os arcos branquiais, primeiro, segundo, terceiro e quarto arcos branquiais, tá? Que estão aí coloridos para vocês observarem. E pensando que tudo isso desenvolve ao mesmo tempo, tá? Não tem uma semaninha é só um, semaninha é só outro, não. Tudo acontece ao mesmo tempo. Eu não estou conseguindo passar. Bom, uma outra coisa muito importante que a gente tem que falar sobre formação de estruturas rígidas é também através desse desenvolvimento que vão surgir os ossos, as cartilagens e os ligamentos. Como eu falei para vocês, que isso tem toda uma repercussão na dinâmica, né, pós-nascimento, principalmente além do ar, que é super importante, porque sem respiração a gente não sobrevive, a questão nutricional. Então a gente vai ter que ter alguma via de alimentação e eu preciso dessa musculatura perfeita, íntegra e me ajudando para a minha alimentação. A formação dos músculos da cabeça e do pescoço é outra coisa extremamente importante. Inclusive, porque a gente tem crianças com espinha bífida, a gente tem algumas crianças que elas não têm esse movimento de sustentação de cabeça, elas vão ter dificuldade respiratória, elas vão ter dificuldade de alimentação. Então, assim, é tudo um conjunto que a gente precisa ter, tá? A relação das estruturas de origem braquiais com a parte neuronal, craniana, né, dos nervos sensitivos, a gente tem que ter em mente que isso vai repercutir, como eu falei para vocês, não só na sensibilidade interna quanto externa, como eu vou ter um mecanismo de resposta, né? Por isso que eu preciso dessas estruturas íntegras. Aqui eu tenho um resumão, tá? Que eu vou deixar para vocês. Eu não sei se tem como vocês printarem, mas é interessante que a gente tenha esse resumão. Então, cada arco branquial, o que ele vai ter de origem, né, tanto na parte de nervo craniano, de musculatura, de estrutura de cartilagem, e o que é que a gente pode imaginar, né, quando algumas dessas partes elas não se complementam, tá? Lembrando que uma outra coisa que é interessante é a formação do nariz, né? E a gente observa que essa junção ela é feita sempre de fora para dentro e muitas vezes, como eu falei para vocês, a questão respiratória é uma coisa muito importante, tá? Para que a gente tenha a viabilidade, né, de vida mesmo.
Entre quinta e oitava semana, se a gente for observar, a diferença que nós temos no nosso perfil facial, ela é muito grande. E muitas vezes a gente, é lógico que vão ter as determinações genéticas, mas nós temos o padrão humano básico, que é isso que faz com que nós nos diferenciemos de outros animais, tá? A formação do lábio superior, ela também é extremamente importante, porque a gente sabe que não só para a fala, mas também para a nossa deglutição, é importante que o nosso lábio ele esteja íntegro, porque ele funciona como a primeira válvula de pressão para que a gente faça a deglutição, quer seja de saliva ou quer seja de algum alimento. E a forma como essas placas vão se juntando, elas vão determinar, lógico, como a gente sabe, algumas coisas de determinação até mesmo raciais, algumas têm a tendência de ter um lábio mais grosso ou mais fino. A gente tem um padrão aqui no Brasil, porque nós somos multirraciais, nós somos um país dentro de vários países, né? Então, a nossa miscigenação, ela proporciona que a gente tenha pessoas no próprio Nordeste que têm origem europeia, assim como a gente tem pessoas que têm a origem indígena, né? E isso é maravilhoso, eu acho super importante. E ao mesmo tempo, isso tem repercussão em como nós vamos ser, a nossa característica física mesmo. A formação do estomodeu é a nossa boca, né? Como é que está sendo essa formação dessa boca? Então a gente observa também que essas placas, ao se juntarem, elas vão formar esse orifício tão importante, né? Para que a gente fale, se alimente, né? Para que a gente também tenha uma comunicação melhor. Então, se a gente for observar, olha aí como os traços vão começando a se definir, tá? A mandíbula é outra coisa que é muito importante a gente saber, porque se eu não tenho um desenvolvimento mandibular adequado, eu posso não ter uma acomodação da minha língua, eu posso não ter uma mastigação eficiente. Quanto à questão do desenvolvimento do palato, como eu falei para vocês, que já é um pouco mais interno, é de extrema importância, porque não só para que a gente consiga ter uma fala mais oralizada, uma fala mais perfeita, mas que também a gente tenha as estruturas de funcionamento adequado. Por exemplo, mesmo que eu tenha uma úvula, né, um palato duro, palato mole e a úvula de uma forma adequada fisicamente, eu posso ter uma pessoa que fala hibernação. Eu posso não ter o que a gente chama também dentro de um tipo de fissura rara, que é a fissura submucosa, em que você olha o palato, a criança até parece que tem um palato, mas é só como se fosse uma capinha, ela não tem osso, ela não tem a parte estrutural formada de musculatura. E isso faz com que ela tenha uma voz hipernasal, ela tenha refluxo de alimento, e principalmente refrigerante que sai pelo nariz. Então pensa quão desesperador é para uma mãe estar ofertando o peito e o leite sair pelo nariz. Ela acha que ela vai matar o filho dela. Aqui a gente vai ver de uma certa forma como esse palato, a gente põe o palato primário, que é esse palato duro, tá? Que é feito, né, através dos processos palatinos laterais, e o palato secundário, que é a porção posterior, que ele é mais extenso, que vai ter essa terminação na úvula. E se eu não tiver, por exemplo, a úvula, ela é muito, é como se fosse a campainha que a gente chama, ela é muito específica, porque ela vai ajudar nesse vedamento da cavidade oral e nasal, e ela pode ter vários tamanhos, inclusive a úvula bífida, que é como se você tivesse duas úvulas, tá? E isso pode ter uma repercussão também, então, não só na fala, mas na alimentação. Aqui a gente vê como é feito o fechamento desse palato, como eu falei para vocês, é como uma coisa de fora para dentro, e às vezes a gente pode ter uma criança que pode colocar uma linguinha, ela pode às vezes estar chupando um dedo em alguma fase,
porque a gente vai ver que ele ainda é um pouco extenso, ele não vai só até o primeiro trimestre de gestação, ele se prolonga um pouquinho mais, tá? Aqui novamente para a gente ver a palatogênese, como é que é essa forma, né, que ela vai sendo constituída, tá? Se algo ocorrer, às vezes alguma obstrução em alguma das hemifaces, na parte da formação da face, você pode ter um rompimento, tá? E eu tenho então crescimento externo para interno e de cima para baixo, tá? E dependendo de algumas fibras de baixo para cima. Mas eu tenho basicamente esse tipo de histologia quando a gente vai estudar. E tudo isso tem que ser muito bem, o nosso organismo ele já está muito bem programado, né? Mas a gente sabe que em decorrência da divisão cromossômica, algumas dessas junções não vão ocorrer ou não vão ocorrer da forma adequada. Isso aqui a gente vai ver o estomodeino, né, que é a parte de boca e língua. Aqui o fechamento, como eu falei para vocês, tá? O fechamento lateral, para que a gente feche o palato. E aí ele já é íntegro, tá bom? Como eu falei para vocês, o desenvolvimento da nossa face, ele não acontece somente até o 3º mês de gestação. Por isso é que algumas partes elas podem sofrer alguma alteração ainda durante o processo de gestação e isso vai ter uma repercussão em vários tipos de fendas, fissuras ou algumas sequelas e síndromes. Alguns tipos de malformações crâniofaciais, como eu falei para vocês, mais prevalente que nós temos são as fissuras e as fissuras lábio-palatinas. Sendo que fissura, eu vou mostrar para vocês, às vezes é um cortezinho, uma fenda aqui de queixo, uma fenda na comissura de lábio, tá? Então, podem ser fissuras simples até outras mais complexas. Eu tenho algumas sequências, como a doença de Creuson, a sequência de Pierre-Robin, que a gente, inclusive, vai falar um pouquinho mais detalhadamente, principalmente quando estiver falando sobre amamentação, tá? Eu tenho síndromes como Algeman, Apert, Edwards, Goldenhar, Hunter, Moebius, Treacher-Collins, Turner. Eu tenho várias experiências, assim, eu falo que foi muito rico o período que eu fiquei dentro do Centro de Reabilitação de Fissura Lábio-Palatina, aqui de Goiânia. Eu fiz formação no Centrinho de Bauru, fiz formações online em alguns outros centros, mas tive contato com o pessoal, principalmente do Sul também, tive professores de pós-graduações que também tiveram experiências também com crianças com malformação de crâniofaciais, e isso enriqueceu muito, o meu dia a dia enriquece até hoje, tá? E eu falo para vocês assim, que sempre a gente tá esperando algo novo. Eu tenho pegado muitos casos raros, né? Eu já peguei casos de um caso na literatura e eu tive o privilégio de atender essa criança, essa família. E muitas vezes a gente precisa também, diferentemente de outros países, a gente meio que sem saber, sem ser, a gente tem que estudar e muitas vezes a gente acaba sendo um geneticista sem ser de formação, no sentido assim, que a gente imagina, sugere e começa a tentar pesquisas, né? Porque a gente sabe que a realidade do Brasil é que a gente não tem profissionais para todas as pessoas e a gente não tem o reconhecimento mesmo de planos de saúde. Eu tenho tido em alguns planos de saúde que se recusam a fazer alguns exames de cariótipo de paciente, às vezes a família, a gente tem que fazer vaquinha, algumas coisas, pedir doação, porque a família não tem condição e muitas vezes a gente precisa saber até mesmo para fazer um aconselhamento genético dessa família. Então, é uma coisa que, né, um desabafo, porque às vezes a gente precisa de um apoio de outros profissionais e a gente não consegue, principalmente pelo SUS. Dizendo, gente, que eu sou defensora do SUS, tá? Eu acredito no SUS, batalho por isso, trabalho a minha vida pelo SUS. Então, independente disso, eu quero sempre melhoria. Por isso também é uma das coisas que eu acho muito importante a gente fazer parte do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde ou Conselho Local de Saúde da nossa região.
Como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre sequência e síndrome. A sequência é um segmento com uma continuação, uma série, ou seja, por conta disso eu tive isso e vou ter aquilo. A síndrome já é uma reunião de sinais e sintomas que evoluem em conjunto, provocados por um mesmo mecanismo e dependente de causas diversas, tá? Essa é uma grande diferença que a gente tem. Então aí a gente vê, tá? Algumas sequências, algumas sequelas, né? Que a gente tem, desde coisas muito simples, de face, um freio, né? Que é um freio longo, um freio muito inserido, isso vai ter repercussão depois na dentição. A gente tem, como eu falei para vocês ali, um orifício muito pequenininho, mas isso aí também, às vezes, por dentro, internamente, você tem uma dificuldade maior com a criança. Uma coisa que é muito comum é a sequência de Pierre-Robin, em que a gente tem uma tríade, né? Então, por exemplo, eu tenho uma criança que tem uma micrognatia. Então, se eu tenho um queixinho muito curto, a minha tendência é o quê? Não é uma sequência, não é um segmento? Queixo curto, minha língua não se acomoda. Se minha língua não acomoda, ela vai cair, ela vai obstruir respiração. Em função disso, eu posso ter uma apneia, posso ter uma parada cardiorrespiratória. Eu não vou conseguir me alimentar. E muitas vezes, às vezes, a gente tem que lançar mão de várias estruturas. Os casos que eu tenho acompanhado, nenhum deles a gente teve que fazer a sutura de língua, tá? A gente conseguiu reverter isso com posicionamento, com, às vezes, introdução de chupeta, mesmo a luva, né? O dedinho de luva que a gente chama também. Às vezes, colocar esse tubo de ventilação. Às vezes a gente precisa colocar um tubo de ventilação porque a criança tem uma obstrução muito grande. A gente precisa esclarecer essa família, às vezes posicionar essa criança de uma forma diferente, até para amamentação, ou mudar a via de alimentação nesse primeiro momento, porque a criança precisa sobreviver, né? Então, muitas vezes, eu, enquanto fonoaudióloga, eu estou ali na equipe, mas eu não sou a prioridade da equipe para aquela criança. Então, a gente tem que também saber qual é o profissional mais necessário, qual é o profissional mais, vamos dizer assim, importante naquele momento para aquela pessoa. Uma anomalia congênita, né, que a gente também é muito comum a gente ter aqui no nosso estado. Eu já peguei vários casos de hipertelorismo, onde os olhos são muito distantes, então você tem uma distância muito grande aqui dessa região, tá? A síndrome de Golden Hair, normalmente ela tem associação de fissura lábio-palatina. E aí a gente observa que tem malformação dentária. Bom, aí para vocês verem, tá? Vários tipos de malformação craniofaciais que nós podemos ter. E aí, como eu falei para vocês, como é a reação, né, parental frente a uma criança com malformação? Primeiro, a gente tem a reação de choque, principalmente para a mãe. Eu já tive mãe depois a gente ri muito, né, passado aquele susto, aquele impacto, mas foi um choque muito grande. Algumas negavam que aquele filho era dela, porque ela se sentia culpada. Uma virou para mim e falava assim: nossa, eu não tenho esse pacotinho estragado não é meu filho, não é minha filha. A tristeza e a raiva, né? E a gente fala: nossa, por que Deus está me punindo? Por que as coisas aconteceram assim? Ah, foi aquele dia. Ah, foi maldição da minha sogra. Quer dizer, é uma forma que a pessoa tem de externar aquela tristeza, aquela incoerência que ela está vivendo. E aí, por isso que eu falei que é muito importante a questão do acolhimento, porque vale a gente fazer a adaptação. Dizer para essa pessoa: olha, tudo bem, você queria chegar na Itália, mas não chegou. Nós estamos na Holanda. Então vamos descobrir o que tem de bom na Holanda. Vamos esquecer o que foi? Tá bom, num outro momento, num outro dia, num outro mês, num outro ano, você vai para a Itália. Mas agora nós estamos na Holanda e vamos aproveitar a Holanda. E aí você consegue uma reorganização, não só interna, mas também externa. Porque
envolve uma logística, envolve uma série de coisas, tá? E dizer para essas pessoas, olha, existe uma linha de tratamento, existe local, às vezes não é fácil, né, para essa pessoa, às vezes, nesse primeiro momento o impacto é tão grande que a gente precisa ofertar para ela as alternativas que ela tem. O que seria o ideal, né? É nós termos uma equipe multiprofissional, principalmente que seja interessada, com bons conhecimentos científicos, sem vaidade, porque a gente também não pode, porque eu sou a supra-sumo, porque eu sei isso. Não, a gente sempre está aprendendo e a gente sempre aprende com cada paciente, com cada profissional que a gente tem, as coisas, pelo menos assim, para mim tem sido dessa forma. Já recebi muita crítica também, né, porque muitas vezes, até por questões de linhas de pensamento, eu vou falar depois um pouquinho a respeito, eu sou a ferrenha defensora de postergar ao máximo a gastrostomia, porque eu acho que não adianta você colocar uma gastrostomia de alimentação, sendo que a criança vai ter saliva. E aí você seca a boca. Não dá, ela precisa de hidratação bucal. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho assim, que a gente tem que, não pode ser a ferro e fogo, eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que ser humilde e falar, olha, eu errei, não dei conta, ou eu comi bola mesmo, eu já tive paciente com apraxia de fala, na época, que eu sabia que tinha alguma coisa diferente, mas eu mesma não diagnostiquei que era uma apraxia de fala. Tempos mais tarde é que eu falei, gente, como eu não percebi que era. Então, a evolução do desenvolvimento de linguagem demorou mais tempo, a terapia demorou mais tempo até que as coisas começaram a se encaixar. Assim como eu tive excelentes experiências de pessoas que tiveram, né, assim, então por isso a gente fala com um bom aparato médico hospitalar, a gente consegue esse intercâmbio. Então, a gente tem uma rede social que ajuda muito a gente. Muitas vezes eu já não estou em algum hospital, mas eu preciso de uma colega, de um colega, e às vezes a gente troca informação e isso melhora o meu padrão de reabilitação, de assertividade na avaliação, e isso vai repercutir, né, em melhoria para aquele meu paciente, aquele cliente que eu estou atendendo. Tudo isso visando acompanhamento, né, desse portador de fissura labiopalatina, no caso que eu estou falando aqui, e de modo holístico integrado. Lembrando que ele não é só a cabeça, ele não é só o pé, ele não é só o braço, nós somos um todo. Então, eu preciso também pensar na pessoa como um todo. Essa equipe ela vai avaliar, diagnosticar os casos, orientar os familiares quanto aos cuidados básicos, como alimentação, tratamentos disponíveis, se tem cirurgias, onde tem... O ideal de uma equipe de acolhimento, né? O ideal, gente, é isso aí, tá? Pelo menos uma assistente social, um cirurgião plástico, um cirurgião bucomaxilofacial, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, odontólogo, um odontopediatra, pedagogo hospitalar, porque muitas vezes essas crianças elas ficam muito tempo internadas, ou elas têm mais... às vezes dependendo da comorbidade associada, se tem uma síndrome, elas vão ficar muito tempo, né, hospitalizadas, e elas precisam, às vezes, ter o seu desenvolvimento escolar, cognitivo também, trabalhado para o bem dela. Um pediatra, né, que seja bem interessado, às vezes a gente vai ter um neuro, tá? Às vezes eu preciso de um neuropediatra também nessa equipe, eu preciso de um psicólogo, tá? Então, assim, o básico do básico é esse e a gente precisa de muito mais. Aqui no Brasil, tá? O nosso maior referencial de acolhimento para a área de malformação craniofacial, especialmente fissura labiopalatina, ainda é o Centrinho, que fica, a gente chama, né, carinhosamente, é o HRAC da USP, ligado à USP de São Paulo, que fica em Bauru. Mas eu ainda peguei a turma do Dr. Gastão, né, o tio Gastão, como a gente chamava. Ele amava aquele hospital, ele dava a vida pelo hospital, pelas coisas. A gente, infelizmente, viu que ao longo dos anos a USP ela tem tido não só a desvalorização do campo de profissionais, mas de insumos, de pesquisas, de uma série de coisas. Então, antigamente a gente tinha uma ala para acolhimento de algumas pessoas que vinham da Bahia, do Pará, não sei, né, que não tinham onde pagar um local para ficar, então elas ficavam nesse local, num alojamento. Hoje a gente já não tem mais isso.
A questão da abreviação, né, o volume de pessoas que eles atendem também é muito grande, então isso acabou dificultando com que as pessoas ficassem naquele local para fazer os seus atendimentos. Então muitas vezes marca-se um monte de atendimento no mesmo dia, o paciente fica exausto, cansado, às vezes ele não rende dependendo da avaliação que ele tem que fazer, ou do exame que ele tem que fazer, ele não consegue. Às vezes ele tem problema para chegada, o ônibus quebra no meio do caminho e tal. Muitas vezes a gente não tem a liberação, né, que aquele sistema que algumas pessoas têm de... assim, esqueci. É tipo referência contra referência, e aí eles conseguem... eu esqueci o nome. Para que eles tenham pelo menos uma ajuda, né, governamental para pagar a passagem, mesmo que seja um valor menor, mas para pagar a passagem e uma alimentação, porque normalmente eles têm que ir com outra pessoa, né, são crianças ou são pessoas que dependem de outras para poder se deslocar. Nós temos as Profis, que são associações de pais e alguns profissionais espalhados por todo o Brasil, né, em alguns locais com sede própria, que tem uma manutenção boa. A nossa Profis aqui do nosso estado de Goiás ainda existe, mas ela também não é assim, não tem tantos incentivos. Eu já participei da Profis aqui em Goiás, né, hoje eu estou um pouco afastada, mas também é algo muito importante. A de Brasília é uma Profis que eu tive a oportunidade também quando eu morei lá, eu trabalhei lá, é uma associação bem mais, como é que eu posso dizer, na época que eu trabalhei era uma associação bem mais atuante, eu não sei como está hoje. Nós temos alguns blogs, né, como o Fissurados pela Mãe, tá? Alguns blogs de mães que elas trocam experiências, e isso também alivia um pouco a carga que elas têm, né? Enquanto gestoras de toda a logística para que o seu filho tenha um bom tratamento. O hospital de referências aqui na nossa cidade, no nosso estado de Goiás, é aqui em Goiânia, que funciona no anexo do Hospital Materno Infantil, que é o CERFIS, o Centro de Reabilitação de Fissura Lábio-Palatina e Malformações Craniofaciais. Nós tivemos, há alguns anos atrás, uma parceria com o HGG, né? O HGG também começou a ter um programa, inclusive o CERFIS começou também, junto com o Dr. Roberto Caluf, a trabalhar com pessoas com sequela de queimaduras, né? O Dr. Reinaldo Carvelo Carvalho, que é o cirurgião titular, que agora, graças a Deus, também tem mais gente na equipe. Então, assim, a gente tem observado que alguns profissionais se interessam, fazendo, inclusive, uma residência de cirurgia plástica, passando por lá. Eu acho que é uma coisa muito rica também, para que a pessoa tenha também essa oportunidade de vivenciar e conhecer. Só que mesmo com as OS, a gente sabe que ainda o atendimento não está sendo 100%, muitas coisas ainda não estão a contento, infelizmente, tá? Aqui a gente tem, então, a classificação das fissuras, né, que a gente pode ver aí algumas, desde uma questão de simples, né, só o lábio acometido, lábio, uma parte de narina, alvéolo gengival, de uma forma uni ou bilateral, tá? A classificação que nós utilizamos basicamente é a de espina, que eu acho que é a mais interessante, a mais completa, e para mim, né, a gente vai observar que é a classificação de espina modificada por Silva Filho, através da orientação do forame incisivo. Qual é a importância disso, né? A gente vai ver, o forame é esse buraquinho que a gente tem, isso é uma coisa que não muda, faz parte da nossa genética humana, independente de raça. E aí eu tenho uma orientação do lábio, palato, e isso que vai me dizer se ela é antes desse forame, se é após esse forame e a extensão dela, tá? Então, a gente tem essa referência do forame incisivo situado no palato, pois ele é um ponto que não se modifica desde a concepção até o fim da nossa vida. O forame incisivo, ele separa, para fins de diagnóstico e o planejamento terapêutico, em um palato primário e secundário.
Essa classificação também é seguida pelos maiores centros de tratamento de fissuras, como eu falei para vocês, um de maior referência no Centrinho em Bauru, mas também outros que seguem essa mesma linha, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, né? A gente vai fazer depois um quiz para ver se vocês estão legais, conseguiram aprender, absorver um pouco do que eu falei. Eu tenho uma fissura então pré-forame incisivo, tá? Quando eu pego o lábio, ok? E eu posso ter completa caso eu tenha atingido também alvéolo gengival. Eu posso ter, no caso, unilateral, que esse é o caso somente o lado direito. Aqui eu tenho uma fissura transforame incisiva, essa já pega lábio, alvéolo gengival, palato, e aí eu posso ter também, nesse caso, apenas a unilateral, no caso, o lado esquerdo. Aí a gente não vê a língua, atrapalha, mas esse caso é uma criança que tem transforame completo. Então ela pega inclusive palato mole e úvula. Aqui eu tenho, aparentemente, então, a pessoa de boquinha fechada, você não sabe que ela tem uma fenda, mas ela tem uma fissura pós-forame incisiva. Então, quando ela abre a boca, você observa todo o palato fendido. E aí a gente tem os tipos, né? Segundo a classificação. Então, fissura pré-forame unilateral incompleta, bilateral incompleta, unilateral completa e bilateral completa. Depois nós vamos para a fissura transforame unilateral, pensando que ela é toda, tá? Pós-forame completa e pós-forame incompleta. Então, vamos lá. Esse é um caso, né, de antes e depois, tá? São todos os pacientes, todas essas imagens, elas não estão, as que não estão com os olhos vendados, alguma coisa de restrição, é porque elas são concedidas pelos próprios pacientes ou são da internet já de uso de domínio comum, tá bom? Então aqui eu tenho uma pré-forame, que no caso foi incompleta, unilateral e ela já operada. Aqui eu tenho um caso de transforame, tá? Completa. E aqui um é unilateral e o outro é bilateral, ou seja, os dois lábios. Às vezes, quando são os dois lábios, a gente pode ter a eversão e esse lábio cola, tá? Com a narina. Esse é um outro problema que a gente, por isso que a gente luta contra o tempo, que eu vou falar depois como a gente vai fazer avaliação e indicação cirúrgica. Por quê? É uma criança que muitas vezes ela não consegue se alimentar via peito, mamadeira, então a gente precisa pensar na sobrevivência o quanto antes dessa criança, tá? Quanto à etiologia, nós temos basicamente combinações entre fatores genéticos e ambientais. Não existe a questão assim de chegar a falar todos os casos de fissura são esses, não. Nós temos o fator de hereditariedade. Na minha família, eu tenho um caso apenas de uma prima, que é na mesma linhagem que a minha, prima de primeiro grau mais distante. Aliás, segundo grau, ela é prima de uma prima. E não tem mais nenhum caso na família. A questão do sexo, raça, localização geográfica, diabetes materna, hipotiroidismo, estresse, infecções maternas, principalmente a toxoplasmose, rubéola, tá? E a idade dos pais pode ter influência em alguns casos, mas isso não é o mais determinante. Consumo, como eu falei para vocês, de medicamentos, drogas, exposição à radiação ionizante. Teve um caso que uma mãe chegou e falou, olha, eu tenho certeza que a minha bebê, ela nasceu assim porque eu fui fazer um raio-x do meu filho mais velho, eu não sabia que estava grávida e eu tenho certeza que foi por conta desse raio-x. Então, tem algumas mães que fazem algumas associações com alguma coisa que aconteceu durante o início de gestação. A obstrução mecânica, como eu falei para vocês, desde o útero, doenças maternas, né, durante o início da gestação, tá? Pode ocorrer também. A prevalência no Brasil é de 1 para cada 650 nascimentos. Então, se a gente for pensar, é ainda uma prevalência alta. A incidência ela vai crescer com a presença de familiares fissurados.
mais ou menos na seguinte proporção. Se eu tenho pais normais, a minha chance é de 0,1%. Se eu tenho pais normais e um filho com fissura, a minha chance de ter outro filho fissurado é de 4,5%. Se eu tenho um dos pais e um filho fissurado, essa chance aumenta para 15%. Eu tenho casos de dois pacientes, né, que eram dois pacientes meus que casaram, então eles dois eram fissurados, tiveram 3 filhos e apenas o terceiro filho nasceu com fissura. Tenho casos de uma paciente, ela teve 2 filhas, uma nasceu com fenda e os netinhos não nasceram. Então pode ser que pule de uma geração para outra ou que não siga a segunda geração, a terceira geração. Isso pode ser alternado. Quais são alguns aspectos que nós precisamos considerar? A idade dessa criança, quando ela nos chega, o tipo de malformação, se ela tem ou não uma presença de síndrome ou sequência associada, se essa criança ou essa pessoa que chegou até mim tem um retardo neuromotor, qual é o nível socioeconômico, porque isso envolve questão de logística, né? Como que eu vou ofertar alguns tratamentos para essa pessoa? Ela vai ter como vir? Eu posso até oferecer pelo SUS, mas se ela se deslocar, é muito fácil? Como que é isso? Então, não raro a gente tem muitos casos de pais que começam a vir para a capital, morar na capital ou na grande capital de Goiânia, para poder facilitar o acesso. E isso envolve uma mudança familiar ou mesmo rompimentos familiares, né? Então, a gente também tem que observar isso, vai repercutir também em como essa criança vai ser ou não a adesão ao tratamento da família e dela. Aceitação familiar e social, como que essa criança se aceita, como ela é aceita no seu ambiente, como é que ela é aceita pela sua família. Qual é a origem e o meio de transporte, né? Muitas vezes eu tenho que pensar nisso, até mesmo porque se eu quero que essa criança tenha ela já vem de tão longe fazer terapia, então eu tenho que pegar ela no melhor momento, que ela não esteja tão cansada, porque senão ela não vai ter proveito. A religiosidade, ela é importante porque a gente vê que essa religiosidade, gente, eu não estou falando de religião, eu estou falando de crer em Deus, de você ser otimista, né, de você ser realista e você observar que tem algumas coisas que podem ser reajustadas, tem coisas que dependem só dela, tem coisas que dependem dela e do outro, tem coisas que não dependem dela, não dependem só de mim. Então, eu, enquanto profissional também, eu tenho que ter essa noção. Como está as funções neurovegetativas, como respiração, sucção, deglutição e mastigação, né? E isso é determinante também para que eu possa ter uma evolução, né? E um bom prognóstico. Então, qual é importante nessas primeiras atuações? Eu, enquanto fonoaudióloga, eu vou receber e acolher essa família. E aí eu vou avaliar e ponderar os aspectos de cada caso. Porque por mais que eu tenha uma noção geral, cada pessoa vai ser de uma forma. E muitas vezes eu tenho que saber como lidar. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu vou trabalhar através de comida com ela. Ela gosta de comer, então eu vou pelo nível de interesse, mas eu também não posso exceder, porque senão ela vai ganhar peso demais e isso vai ter uma repercussão ruim. Então, tudo é uma coisa que você tem que avaliar e por isso da equipe multiprofissional está coesa, para que a gente se ajuste e saiba qual o melhor momento para cada um intervir. O que a gente precisa fornecer nessas primeiras orientações? Permitir que o bebê se alimente, né? Que ele respire e se alimente, é a primeira coisa. Eu tenho que estimular o desenvolvimento neuropsicomotor, porque eu tenho que pegar o mais próximo do normal. E normalmente essas crianças elas não têm problemas cognitivos e às vezes elas podem ter algum retardo neuromotor de membros, mas assim, não é o comum, tá? Mas pode acontecer e eu tenho que estimular. Eu tenho que promover a maturação das estruturas orofaciais, até mesmo para que ela vá para a cirurgia com segurança,
né, que ela chegue lá com o peso ideal, que ela não esteja anêmica, que essa musculatura esteja mais trabalhada para que o cirurgião tenha maior facilidade na hora de fazer os seus movimentos, que o odontopediatra coloque, né, a questão da higienização oral, que isso é importante para a saúde como um todo, que o ortodontista ele também possa intervir na forma adequada, de uma forma mais assertiva para o benefício, tá? Como eu falei para vocês, observar as funções neurovegetativas, até mesmo, né, como a gente observa que às vezes é a passagem de sonda, é retirada dessa sonda de alimentação, agora ela tem uma obstrução nasal muito grande, então às vezes eu tenho que solicitar uma traqueostomia, né, o médico ele tem que fazer uma traqueostomia naquela paciente. Então, eu tenho que pensar na pessoa como um todo, não só a minha área de atuação, tá? E, assim, eu quero deixar para vocês, tá? Como lembrante, a gente agora vai abrir um pouquinho para as perguntas, que eu estou aqui à disposição de vocês. E eu quero até mesmo ouvir de vocês o que vocês acham interessante, porque essa segunda parte, na próxima semana, a gente vai falar muito sobre essa questão de funções neurovegetativas, né, de como eu posso estar avaliando esse meu paciente, onde eu estou, com pouco recurso, a gente vai falar, né, eu sou, como eu falei para vocês, eu sou de SUS, então a gente sabe que tem locais que eu tenho equipamento X, Y, Z, mas eu não tenho, então eu posso também atuar de forma assertiva, bem feita, daquela forma com poucos recursos, e isso vai ter uma repercussão boa, pensando sempre no outro, tá? Muito obrigada por vocês estarem conosco até esse momento. Eu espero que agora surjam essas dúvidas, eu quero mesmo que se vocês tiverem, é interessante, vou tentar responder todas, tá? E sugestões, eu gostaria também para que vocês também, se tivessem alguma experiência, me passassem agora, tá bom? Obrigada. Vamos lá ver o que vocês têm para a gente conversar um pouquinho mais. Tem alguma pergunta? Não? Nossa, ninguém quis perguntar nada. Bom, eu não sei se é muita coisa para vocês, mas assim, eu acho que é muito rico, né? Então fica um pouco a minha experiência para vocês, tá? Que eu gostaria de passar é isso. Eu acho que é interessante a gente, nessa segunda aula, quem puder assistir, né? Hoje foi uma parte mais maçante, eu acho, por conta de teoria, mas eu preciso dessa teoria para pensar quando chegar o cliente até mim. Eu gostaria também de saber, porque eu estou vendo que vocês alguns são do interior, e eu gostaria de que pelo menos assim, vocês me passassem, né? Pode ser pelo meu e-mail, alguma pergunta ou então alguma coisa que vocês queiram que eu fale na próxima aula, que vocês acham que é importante, tá bom? Meu e-mail é Márcia, C de casa, M de Maria, Rezende com Z, @hotmail.com. Muito obrigada e até a próxima.